Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that will be very nice. Someone to understand each little. Aos 6 anos de idade, ela já era babá. Aos 12 anos, trabalhava de cozinheira. Hoje é uma banqueteira de sucesso e vai nos contar, inclusive, sobre o preconceito de que ainda é alvo. Olá, Zenilda. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou. Zenilda, fala pra gente um pouco sobre a sua infância. Como é que foi, hein? Olha, Arthur, a minha infância foi uma infância muito dura, muito pobre. Né? Aos 6 anos de idade, a minha mãe achou que já dava para eu fazer alguma coisa. Então, eu iniciei minha vida sendo babá. Onde, você trabalhava de babá aos 6 anos já? Aos 6 anos. Eu cuidava de uma criança, eu lembro até o nome, Lucimar. E durante uns 3 anos e meio, eu cuidei dessa menina. Quando eu completei mais ou menos 10 anos de idade, exatamente um dia depois dos meus 10 anos de idade, uma tia que trabalhava de cozinheira, a patroa teve nenê e me chamou para ser babá. Então, aos 10. Para onde você foi? Isso eu estava, aos 6 até quase aos 10, eu estava entre Valentim Gentil e Fernandópolis, numa fazenda, e aos 10 anos eu fui para Fernandópolis. E você foi trabalhar com quem? Eu fui trabalhar com a Sueli Marques de Oliveira, que até por sinal é a irmã da Anelisa, aqui da Folha. Irmã da Tiesa, da doutora Margarete. E aos 10 anos, então, nasceu, quando eu tinha 10 anos, nascia a minha primeira filha dela, que era a Flávia, que hoje é uma doutora e já mãe. E você era babá da filha dela? Isso, eu era babá da Flávia. Quando eu cheguei lá, ela tinha 1 mês e 10 dias, pesava 1,6 kg, e ela me confiou de eu cuidar dessa menina. Aí lá eu fiquei por muito tempo, até assim, de lá de Fernandópolis, o marido dela trabalhava para a CESP, ele foi transferido para Porto Primavera, Rosana, Nova Londrina, Paraná. Mudamos para lá, fui com ela, eu, corpo e alma, fui com coragem. E aí já nasceu o Rodolfo, que é o segundo filho, que deve estar terminando medicina também. Sei. E aí, estando lá, ela vendo do meu desempenho, ela já sabia cozinhar muito bem, eles são mineiros. Ela começou a me ensinar, onde eu não sabia nada. Né? Ela começou a me ensinar desde lavar, passar, engomar uma excelente camisa, organização de guarda-roupas. Então, hoje, até as minhas funcionárias me perguntam por que eu sou tão organizada. Então, isso veio desde pequena. Você deve a ela, inclusive, essa parte. Isso, eu devo a ela, para você ter uma noção, aos 13 anos, eu já tinha até carteira assinada. E você era cozinheira aos 13 anos? Isso, aí eu era cozinheira e cuidava das 2 crianças. Por muito tempo ficou assim. E aos 17 você veio para Araçatuba? Isso, por aí quê? Eu até então, com eles, eu consegui fazer somente até a 4ª série. Antes até de entrar na casa dela, eu parei de estudar na 4ª série. E aí lá eu não consegui terminar, né? Fiz corte e costura, crochê, um monte de coisa, e não consegui estudar mesmo, porque o meu trabalho era contínuo, dia e noite. E aí eu sentia que eu precisava de alguma coisa a mais, que eu queria alguma coisa mais, né? Aí eu vim para Araçatuba, fiquei por 6 meses, mais ou menos, com a própria irmã da Sueli, que é minha madrinha, por sinal de crisma. Quem é? A Sueli. Não, mas quem era? A Sueli? A Sueli, a minha madrinha. E aí eu fiquei com a irmã dela, com a Marli com a Rocha. Marli, isso que eu queria saber, Sim, irmã, Marli. Fiquei por mais ou menos uns 6 meses. Estando com a Marli, eu já me matriculei imediatamente no Francisca. Mas o que eu achei interessante na nossa pré-entrevista é que você disse que você não pôde continuar, você havia perdido a documentação e você tem que fazer o 3º ano de novo, Isso, né? Aí eu entrei num supletivo, que naquela época tinha sido lançado em Araçatuba, e fiz a 3ª e 4ª série de novo. Aí lá no Francisco eu fiz a 3ª e 4ª, de lá iniciou-se no Mazei, e no Mazei eu fiz até terminar o colegial, todos supletivo. Aí, nesse meio de tempo, eu precisava de alguma coisa a mais. Eu sabia que o meu empenho na cozinha era muito maior. Consegui um outro trabalho. Todos eles eu tinha que posar, né, morar no emprego. Foi aí que você foi para Dona Evelitose? Isso, aí eu fui para a casa da Evelitose em 85. Lá eu fiquei por 10 anos. Lá eu conheci meu marido.
namorei, noivei, casei, tive a minha primeira filha. E assim, aprendi demais. Toda a minha base dos pratos mais requintados veio até então da Iveli e do Derinho. Porque eles viajam muito. Viajam demais, tem uma cultura muito grande e me ensinaram muito. Então, todas as coisas assim que eram novidades, e ela era muito assim empenhada nos pratos da casa dela, gostava muito de coisa inovada, ela vinha e me ensinava. Onde ela comesse uma coisa diferente, chegava em mim e passava para mim. E aí passou-se o tempo, né? Ela viu que eu tinha realmente um grande empenho, então ela começou a fazer o aniversário das meninas, começou a fazer alguns lanches da tarde, e eu fui me aprimorando cada vez mais, sem interesse de crescer nisso. Eu nunca imaginei que um Seria dia... dona de buffet. Nunca imaginei. E aí lá eu fiquei, a Natália, minha filha, ela nasceu assim meio que adoentada, e eu não conseguia deixar ela em berçário nenhuma creche. Mesmo estando lá, a Iveli custeava uma babá para mim, de 2 a quase 3 anos, mais ou menos, só para me ter na casa dela. Mas aí, Arthur, a gente sempre quer mais, né? Você quer crescer. Então eu sentia que, apesar da nossa amizade, do bem que ela queria para minha filha, eu mesmo assim, toda a mordomia que ela me dava, de poder vir trabalhar e ter uma babá dentro de casa para minha própria filha, eu sentia que eu queria alguma coisa diferente. E a nossa amizade era muito maior para que eu ficasse ali, me desgastasse e um dia perdesse até a amizade, né? Que hoje as minhas filhas consideram eles até como avós, né? E eles também. E aí eu resolvi sair da casa deles. Foi aí que você foi fazer tortas e bolos. Isso. Aí, Arthur, como nada é fácil, eu até então comecei a trabalhar na minha casa. Né? Lógico, meu marido tinha o trabalho dele, de vez em quando eu ajudava ele no que ele fazia, mas eu sempre quis ter alguma coisa para mim. Antes eu queria falar do Odair, seu marido. Conta, você disse que ele, inclusive, muitas vezes foi pai e mãe das filhas. Foi isso mesmo? Na verdade, eu acho que eu consegui ser mãe da Natália até os 5 anos. Até os 5 anos, mais ou menos. Sei. Até hoje ela me cobra de eu nunca ter podido ir numa festa de escola dela, nunca ter conseguido fazer uma tarefa. Tudo isso era o pai que fazia. Sei. Né? Tanto para a Natália, como para a Mariana, que veio nascer depois. Então, a vida inteira, ele que foi pai e mãe das meninas. Eu gosto da história. Por que é que você parou de fazer tortas e bolos? Por quê? Olha, Arthur, e aí eu comecei, na verdade, eu comecei muito pequena, saí da Iveli, e ali eu consegui alguns trabalhos avulsos, né? Que seria faxina na casa das amigas dela. Sei. Mesmo a Iveli me arrumava trabalho, consegui faxina na casa das amigas dela, na casa das amigas das meninas. Trabalhei por algum tempo na POSP de faxineira, e muitas vezes eu trabalhava de guarda, as pessoas viajavam e confiava a casa sobre mim, eu que ficava cuidando, e aí a confiança foi sendo cada vez maior. Eu comecei a fazer congelados, né? E depois de congelados, eu comecei a fazer os lanches da tarde. Sei. Aí eu só decidi parar de fazer as coisas na minha casa. Eu quero saber por que você parou de fazer as tortas e bolos. Isso, eu só desisti porque, na verdade, a gente confia muito nas pessoas. E quando eu dei por mim, tudo eu vendia fiado, não tinha... Naquela época, assim, a gente não tinha malícia, se acreditava que todo mundo fosse pagar. Mas quando eu vi, eu tinha muito mais fiado do que dinheiro, assim, vivo recebido. Então, para mim, não valia a pena, porque toda a minha mercadoria e lucro estava na mão das pessoas. Então, isso eu dei um basta. No mesmo dia que eu descobri isso, falei, não, chega. Foi onde eu comecei realmente a fazer congelado nas casas e fazer as tortas, os lanches da tarde. Foi tudo muito lento, foi um processo de uns 3 anos, mais ou menos. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Questão de opinião, volta já.